O vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual o melhor horário de estudos e quantas horas eu acho que é bom para estudar. E o que fazer para render mais, né? Nossa, vocês me perguntam muito isso. E provavelmente você que já me conhece já pode imaginar que eu vou trazer várias ideias e sugestões e também derrubar alguns mitos, tá certo? Primeira coisa que eu quero que você anote aí para você pesquisar o que é ciclo circadiano. Anota e pesquise, tá? Para o vídeo não ficar longo, mas pesquise realmente, você que tem dúvida qual é o melhor horário para se estudar. Vai lá fazer seu dever de casa para derrubar alguns paradigmas. Ou seja, para alguns organismos, o melhor horário de estudos é de manhã. Para outros organismos é à tarde e outros à noite. Não há uma resposta geral que funcione para todos. Eu, por exemplo, rendo muito mais de manhã, porque tenho o costume de acordar de manhã. Esse meu costume de acordar de manhã significa acordar às 5 horas da manhã? Não. Significa dormir bem, acordar sem despertador, estar me sentindo descansada e aí sim me organizar para o meu trabalho. Vocês que me acompanham no Stories, eu sempre mostro quando dá, como que eu começo o meu dia, como eu me organizo para os meus estudos. Vocês sabem que eu continuo me atualizando na área, no que diz em relação a neuroeducação, desenvolvimento mental, técnicas de estudos. Você sabe que hoje eu sou terapeuta, né? Terapeuta para concursos da Ordem, Enem, terapeuta de um modo geral. Então, eu continuo me atualizando, porque as coisas andam mudando, né? Então, tem muita coisa que vocês aprendem ainda de métodos e que já foi derrubado. Por exemplo, sabe-se que o segundo cérebro é o intestino. Isso vocês já sabem, tem um livro sobre isso. E esse livro, apesar de ser atual, hoje também já está desatualizado. Ele precisa de algumas atualizações, porque descobrimos que também dopamina se gera aqui. Descobrimos que você, cuidando da sua flora intestinal, você pode tratar a sua ansiedade e a sua depressão e também render muito mais nos estudos. Mas enfim, é só clicar em seguir o canal que vira e mexe você vai ter algumas atualizações muito maior. E se você quiser ter informações muito mais rápido, porque às vezes eu demoro um pouco para colocar vídeo aqui, porque eu estou muito mais presente no Insta e no Telegram, aqui no link da descrição eu vou deixar para vocês qual que é o canal lá no Telegram que eu fico colocando sobre esses estudos para vocês estarem bem mais antenado que a maioria do pessoal por aí, tá bom? É que eu falo de estudos, tá bom? Então tá. Eu rendo bem de manhã. O Marcelo rende mais à noite. De manhã é o pior horário para ele. Provavelmente você que está me ouvindo rende mais de madrugada. Só que daí, quando estamos com a nossa autoestima baixa, tudo que o outro manda a gente fazer, a gente faz. Porque você pensa assim: nossa, eu não estou rendendo nos estudos. Ah, então é porque falaram que, segundo o milagre da manhã, ou segundo alguns professores, acordar de madrugada eu vou render muito mais. E aí você se força, alguns dá certo. 2, 3 dias, depois não dá mais certo, né? Porque provavelmente o problema não está em relação ao horário que você está acordando. Também pode ser, mas de repente você seja da noite mesmo e o seu organismo deve estar com alguns outros déficits de que você se sinta muito cansado em relação a como está a sua microbiota, a sua flora intestinal, se você está sofrendo de desbiose, né, constipação ou diarreia. E isso está impedindo que a sua serotonina e a sua dopamina, ela realmente seja fabricada aqui pelas suas bactérias boas, te deixando num estado de fadiga, provavelmente faltando vitamina D3 e a K2, para que te dê uma energia a mais e muitas vezes déficit de vitamina B, principalmente a B12. E magnésio, não aquele magnésio que o pessoal fala bastante por aí, mas o dimalato ou o treonato. Esses suplementos
que deixam você mais ativo, que deixam você mais animado. De repente não está em relação a manhã, tarde e noite. Você já descobriu o horário que você rende e talvez você esteja com alguns déficits de suplementos. Então, eu sugiro que você agende um nutrólogo, não é nutricionista. Nutrólogo é o médico pós-graduado ou especializado em nutrição, que vai pedir alguns exames de sangue específicos. Pode ser endocrinologista também, porque você pode estar com a sua tireoide desregulada. Você sabe que muitas pessoas com a tireoide desregulada, muitos psiquiatras confundem com a depressão e você está sendo medicado por depressão e não é isso? Você pode estar tomando coisas para ansiedade e provavelmente o seu problema está no intestino? Você está tomando medicamentos para fibromialgia e o fato de você ingerir pães e massas, muita farinha branca, muita gordura, toda a sua parede intestinal está lotada de glúten que está alimentando as bactérias ruins, essas bactérias ruins que inflamam todo o seu organismo, e aí você toma alguns medicamentos para fibromialgia que só pioram ainda mais o seu estado psíquico. Então, fique alerta, para que eu trago essas informações aqui para vocês ou lá no Telegram? Porque muitos não têm condições de pagar um nutrólogo muito atualizado. Um nutrólogo bom, se você não tem convênio, você vai pagar no mínimo de 300 a 600 reais. E aí ele vai pedir exames específicos que para fazer esses exames, você vai gastar muito mais de R$1.000. Só que você estando atento ao que eu comento aqui e fazer o seu dever de casa, pesquisar o canal do Dr. Moacir Rosa, do Dr. Gabriel Azini com 2 Es, do Vitor Azini, tem podcasts, seguir o Insta deles, você vai aprender a como se autoanalisar, se autoavaliar e potencializar o seu organismo. O seu organismo não estando estabilizado, nada de que você faça vai adiantar se você mudar o seu horário de estudos manhã, tarde ou noite. Tá certo? Olha a importância do que eu estou comentando aqui com você. Pronto. Agora, quantidade de horas. Qual a melhor quantidade de horas? Obviamente que se você trabalha, né? Então, você não vai conseguir estudar o dia inteiro. O ideal é, se você que trabalha, escolher concursos a longo prazo. Aproveitar agora a pandemia, estudar com bastante qualidade, estratégia. 3 horas de estudos é o suficiente se você tiver uma boa estratégia, se você tiver com um bom método, tiver aprendendo, absorvendo, souber como estudar, vai ser perfeitinho para você, não precisa estudar feito um doido, vai absorver muito melhor. Você que já tem um condicionamento e consegue estudar mais horas de estudos na sua casa, 6 horas de estudos está ótimo sem edital aberto, tá? E com o edital aberto, você que trabalha provavelmente vai continuar estudando 3 horas por dia, nos finais de semana, 6 horas por dia, tá certo? E você que já tem o dia inteiro aí para estudar, continue nas suas 6 horas e no final de semana você aumenta um pouquinho mais. Tomando cuidado com o organismo, tomando cuidado em relação ao que eu falei sobre o intestino, tomando cuidado em relação à insônia. Porque se você começar a não dormir direito, essa quantidade de horas de estudos, lá na frente vai começar a acontecer o famoso apagão. E esse apagão, para você que precisa da memória, para você que precisa estar com o seu organismo bem, vai realmente colocar tudo a perder na última semana antes da prova ou no dia da tua prova, tá? São terríveis e esses são os piores efeitos terríveis, tá? Kátia, como que eu posso aumentar o meu condicionamento? Gradativamente, é igual atividade física. Não adianta você que não tem o costume de estudar, achar que do dia para noite você vai estudar 8 horas por dia, porque você não vai conseguir estudar 8 horas por dia, tá? Mas aumente gradativamente. Procure pesquisar o método Pomodoro. Comece com 15 minutos, pause 5, ou comece com 20 minutos, pause 10 e vá aumentando gradativamente até você chegar 1 hora pausando 15, 1 hora pausando 15. E quanto tempo você acha que eu consigo aumentar isso? Geralmente, em relação ao que eu conheço sobre o desenvolvimento mental, você vai ter que ir aumentando gradativamente, com constância, no prazo de 30 a 60 dias. 30 dias constante ou 60 dias interpoladamente.
certo? Né? Então, um dia faz, no outro dia não. Um dia faz, outro dia não. Isso em 60 dias. Mas, se você quer aumentar gradativamente a sua quantidade de concentração e estudos, aí sim você precisa de 30 dias direto usando o método Pomodoro, com poucos minutos, poucos minutos de estudos, pouca pausa de estudos, tá bom? Lá no Insta, se você olhar no meu feed, tem vários aplicativos, uma lista de ótimos aplicativos que você pode pegar para estudar. Uma outra coisa que vocês perguntaram também, já vou aproveitar aqui no meio, as turmas de TRE Premium, né? Ainda estamos abertos, pega o link aqui na descrição, essa turma de TRE Premium, você vai poder adaptar para diversos concursos, tá bom? É uma das turmas mais maravilhosas e completas que nós temos, porque tudo isso que eu ensino aqui para vocês, vocês convivem comigo lá no dia a dia. Eu ensino vocês a cuidarem do organismo, eu trato vocês com terapia, e vocês têm metas, monitores, gente cobrando, vocês têm live, vocês têm tudo que precisa para realmente ficar com o seu organismo tudo ok. E isso não é só para concursos, é para ordem, para Enem, vestibulandos ou só avulsos para terapia, tá bom? Para quem quer só tratar ansiedade ou depressão. Então, voltando aqui, olha no link da descrição para pegar também o link do Telegram para você já entrar direto lá, tá bom? Antes que eu esqueça, lá no Insta, na bio, sabe, no perfil, tem um linkzinho que tem um monte de material gratuito lá para você pegar também. Combinado? Tá, pronto. Então, voltando aqui. Então, já falamos sobre quantidade de horas de estudos e qual o melhor horário de estudos. Você tem que respeitar a sua individualidade. Ocorre que você parar quando você está muito seguro, quando você levou um monte de tombo, você levou um monte de nãos para a vida, um monte de reprovação, se matou de estudar, né? Só que ainda, se você está se matando de estudar e não está vendo o resultado, sim, alguma coisa tem errado. Se essas pessoas te prometeram a aprovação e você seguiu certinho e não teve a tua aprovação, tem coisa errada com a sua individualidade, com o seu organismo de modo individual. Para isso que o IAP está aqui, para ajudar você a descobrir o que está acontecendo com você, entende? Porque às vezes não é só fator método de estudos, às vezes não é o melhor método de estudos, é descobrir o que está acontecendo com o seu organismo, por que você não está memorizando, que tipo de rotina que você tem, quem são as pessoas que você convive, que tipo de medicamentos, que tipo de alimento que você ingere, que tipo de pessoas que você convive, como você foi programado desde a infância até a fase adulta, tem um monte de coisas que precisa ser vasculhado e não é tão simples assim. Então eu não quero que você fique se sentindo mal, porque provavelmente, apesar de você estar copiando um monte de coisas das pessoas e não estarem dando certo para você, e ainda você está se sentindo mal, é que realmente ainda tem coisas aí que, apesar de você ter pesquisado tanto, você não está sabendo descobrir qual é de fato o seu déficit. Quando não sabemos nos autoanalisar, quando não sabemos entender o que está acontecendo e a gente só fica preocupado com o que está acontecendo com o material de estudos que estamos comprando, a gente neutraliza e se anula aqui, né? E às vezes a gente acha que é só o subconsciente, mas às vezes é o próprio organismo mesmo, déficit no seu sangue, déficit nos seus alimentos, na forma que você foi educado, na forma que você foi se desenvolvendo, o seu DNA, né? Qual o DNA dos seus ancestrais, o que você herdou. Então tem muita coisa que tem que ser investigado e que de repente você nem sabia que existe, tá? Então não quero que você se sinta mal, porque tem muitas coisas individualizadas, tem muita coisa no mundo de estudos que a maior parte dos canais não trazem para vocês em concursos públicos ou até de Enem ou vestibulares, não tem. Você só vai encontrar algumas coisas em canais de médicos mesmo, né? Ou aqui, porque acabo tendo formações em homeopatia, aromaterapia, fitoterapia, sou terapeuta, então, e neuroeducadora, tô finalizando uma faculdade de psicopedagogia, então eu tenho todas essas informações porque são minhas formações e eu passei pelo mundo de concursos públicos, tive de várias aprovações, sei muito bem o que é que acontece aí nesse meio. Então eu também vivenciei o que vocês estão vivenciando. Eu demorei para descobrir que eu tinha transtorno de déficit de atenção e que era analfabeta funcional. Ninguém, tudo quanto é dica que davam aí, me explicava o que era isso, e isso foi acabando com a minha autoestima, acabando. E a gente estando inseguro, tudo que prometem pra gente, a gente acredita. Tá errado? Não, eu também passei por isso.
tá? Então, segue o canal, porque aqui, pelo menos, a gente vai desvendar alguns mitos aí que não existem mais e as pessoas pararam de se atualizar, tá bom? E quando falo as pessoas, com todo respeito aos outros profissionais, mas 80% deles pararam realmente de se atualizar, porque tem um monte de coisa ainda acontecendo e descobrindo, e que para estarmos a tempo, eu não consigo ficar muito aqui gravando por causa disso, porque eu tenho que estar estudando muito para acompanhar as novas informações que estão vindo até a gente, tá bom? É isso, esse bate-papo mesmo em relação qual o melhor horário de estudos, algumas coisas que eu quero que vocês pesquisem, além do que vocês vieram buscar aqui nesse canal, para já ir agregando de modo rápido e não tomem muito seu tempo, tá bom? Me segue lá no Insta e entra lá no Telegram. Eu tô te esperando na nossa turma do TRE Premium, vai ser uma honra cuidar de você e cuidar muito bem. Galera de Enem, principalmente medicina, tamo aí junto, vamos botar mais gente aí para ser médico e depois me ajudar aqui a ajudar o povo, porque a gente vai fazendo amizade, vocês vão me dando conteúdo e me atualizando aí para poder ajudar gratuitamente quem não tem din-din para estar investindo em tantas coisas aí, tá bom? E sigam esses médicos que eu indiquei para vocês. Um beijo, braço forte, ursa!